Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos à nossa casa. E para que este momento realmente seja nosso, nesta harmonização, as vibrações que os amigos espirituais preparam, recebendo a cada um de nós, lembramos, por favor, que mantenha os telefones celulares desligados ou, se preciso, por algum motivo, pedimos mantê-lo no modo silencioso. Iniciando as atividades da noite, convidamos a nossa amiga Rita, que vai conduzir-nos através da leitura que prepara o ambiente para ouvirmos a exposição em seguida. Boa noite a todos. Do livro Vinha de Luz, a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Nos diversos caminhos, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo, 2 Coríntios. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançando-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu, dormitam nos petitórios infindáveis e a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distante do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboloteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção, passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. E assim, após a leitura desse texto, que nos remete às lembranças do Divino Amigo, nos ensinamentos trazidos pela Epístola de Paulo, que possamos, nesta noite, neste momento, ao dirigir os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, buscarmos, na reflexão íntima, se estamos realmente percorrendo os caminhos ensinados pelo Divino Amigo. Sabemos que cada um de nós,
na presente encarnação, tem a grande oportunidade de buscar a melhora espiritual. Compromisso nosso firmado com o Pai Celestial. E sabemos da nossa capacidade em mudarmos, da nossa imensa capacidade em buscarmos o nosso melhoramento espiritual. E para isso, o Mestre nos deixa qual o caminho, qual o código a seguir. E assim, Jesus, buscando nesta noite relembrarmos o vosso ensinamento, relembrarmos e colocarmos na nossa mente, na nossa consciência, com a certeza de que estamos aqui para nos melhorar. Esta é a oportunidade, mesmo este mundo que nos recebe ainda na condição de expiação e provas, mas é o mundo que o Pai preparou para buscarmos a nossa grandeza espiritual, para fazer com que a nossa luz brilhe como Jesus nos ensinou. Muito obrigada aos amigos espirituais que preparam essa tarefa, aos amigos desta casa que recebe a cada um de nós, intuindo principalmente o nosso palestrante da noite, Nélio, para que através da sua pesquisa, do seu estudo, possamos relembrar e recordar o Mestre Jesus. Muito obrigado, querido amigo, obrigado, amigos espirituais, Bezerra de Menezes, o mentor da nossa casa, e obrigado, Pai, por aqui estarmos. Em teu nome, nós iniciamos a reunião desta noite. Nós agradecemos à Rede Amigo Espírita por disponibilizar essa transmissão. Nós estamos ao vivo através do canal 4 da Rede Amigo Espírita para a nossa cidade, o Brasil e todo mundo. E quem quiser, basta acessar a Rede Amigo Espírita. Muito obrigado, então, por essa parceria de todas as quintas-feiras. E depois, quem desejar ver essa palestra, ela estará disponível no nosso site e também no canal YouTube. E na Rede Amigo Espírita, vocês poderão, se desejarem, recordá-la novamente. Nós recebemos nesta noite o nosso amigo Nélio Borges, que sempre atende com carinho ao nosso convite. É o nosso amigo de Guarapari, da GEAC, do Grupo Espírita Allan Kardec. E Nélio hoje vai trazer para a gente o tema Renovação Interior e a Lei do Trabalho. Boa noite a todos. Quero cumprimentar também os nossos amigos que estão ligados a nós hoje nesse estudo através do canal da internet e que eles possam também sintonizar aos nossos objetivos do estudo para que possamos todos atender aquele objetivo que foi lido no texto inicial lá, que é do melhor caminhar do nosso objetivo de evolução. Então esse é o objetivo que nós temos na noite de hoje. A renovação interior, que começa então o tema, ela é esse objetivo, que a gente está sempre necessitando de estarmos olhando para uma renovação. Porque se a gente não fizer renovação, a gente vai estar estabilizado. A gente muitas vezes vai ficar parado. Porque ninguém regride. Os Espíritos já deixaram bem claro para a gente. Ninguém volta atrás. A gente só tem destino para a evolução, para ficar melhor posto amanhã do que hoje. Então, na renovação interior, é outro ponto importante que a gente vai estudar, porque estudar o interior hoje, ou trabalhar o nosso interior,
que é um trabalho que cada um tem que fazer o seu, não tem ninguém que faz para o outro, não adianta ficar esperando o outro vir fazer para você. Então a renovação interior tem essa marca, ela é chamada a característica do período de renovação. A Terra está entrando, o período de regeneração. O período de regeneração, a Terra está entrando nele agora. Nós estamos no período de transição entre o período anterior de primitivo, do período de expiação e prova. Agora nós vamos entrar num período de regeneração. E a regeneração é isso aqui, ó, é renovação interior. Então que a gente possa fazer esse trabalho e vamos ligar isso à lei do trabalho. Porque aí nós vamos também olhar uma questão muito importante que é o trabalho. Apesar de ter muita dificuldade para muitos o trabalho, primeiro que ele representa compromisso, ele representa persistência, ele representa então envolvimento. Então ele exige da gente. Então ele é igualzinho na renovação que nós estamos falando. Então nós vamos estar olhando a lei do trabalho para que a gente possa localizar nela ferramentas necessárias para essa renovação interior. Então nós vamos começar primeiro falando um pouco dessa renovação. E aqui, como na leitura preparatória, nós estamos baseando nesses livros aqui, ó, o Conviver e Melhorar, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Lourdes Caterine e Batuíra, e esse aqui que é um modo de entender, uma nova forma de viver, que é do Francisco Espírito Santo, ditado pelo Hamed. Então, a gente tem nesses dois livros aqui os elementos que a gente está usando para esse estudo. Então, o primeiro ponto que ele ressalta aqui, ó, olha a quantidade de almas humanas que vem se arrastando do atraso à ignorância. E a longo tempo, eles ficam aprisionadas por posições mentais. Então, olha como é que nós temos que estar olhando esse lado interior nosso. A nossa mente, que é o nosso interior de espírito, a gente tem que estar olhando para ela, porque a gente, quando não está fazendo uma caminhada evolutiva adequada, a gente fica desse jeito que ele fala aqui, aprisionado por posições mentais. Então, quando a gente está sem fazer esse movimento de evolução, a gente fica parado nessa posição de aprisioneiro aqui, ó. O que é estranho isso, ele comenta desse jeito, ó. O que é estranho é que raro entre os irmãos fazem esforço para aprender o que não sabem. Isso aqui então mostra que fica estranho isso. Todo mundo sabe que aprender alguma coisa que não sabe é necessário para fazer a evolução. E o que acontece? Mesmo sabendo que é importante aprender, muitos ficam presos a não estudar. Então, como é isso aqui estranho? Ó, como é que isso aqui é diferente para a gente? A gente sabe desse objetivo que a gente tem, a consciência nossa para isso é natural. A gente tem uma consciência ligada a Deus. Então, o princípio da consciência a gente tem. Agora, na hora de construir essa consciência com mais abrangência, a gente comete esse erro. Sabe que tem que aprender mais, mas não vai aprender. Então, é uma questão que a gente pode até levantar fácil aqui. Quantos aqui participam de grupos de estudos na Casa Espírita? Então, o que acontece? Ah lá, poucozinhos que levantaram a mão aí, que são os mais envolvidos no estudar. O que acontece isso então? Por que acontece isso? Porque a gente não está com a visão correta desse ponto da renovação interior. A renovação interior, ela faz parte desse caminho de evolução que a gente tem. Mas a gente tem dentro do nosso interior alguns problemas que a gente tem
atrapalhando esse desenvolvimento. Quais são esses problemas? Os nossos defeitos, os nossos envolvimentos anteriores que nós não renovamos, a gente carrega então posições anteriores. Quantos às vezes conseguem fazer uma vida na encarnação e tem uma pedra de tropeço lá no início da vida e fica vivendo a vida inteira com o dedão machucado que ele tropeçou lá atrás? O que acontece durante isso então? Ele perde toda uma situação da vida. A vida, eu queria até sugerir para vocês, de vez em quando a gente tem que dar uma parada. Isso eu estava falando com um colega outro dia e ele passou a fazer. Paga um sorvete para você mesmo. Dá uma paradinha, vai na sorveteria, paga um sorvete para você mesmo. A gente é bom de pagar sorvete para os outros. A gente chama os outros para tomar sorvete e paga para ele. Mas pagar para a gente mesmo é um quesito muito importante para essa individualidade que a gente carrega, que a gente é, e que a gente deve estar olhando para fora e vendo a situação que nos envolve. E começa a olhar a profusão da vida que nos cerca. Você vai ver o cachorrinho passando, é uma vida. Você vai ver uma ave voando em cima, é vida. Você vai ver uma árvore, é vida. Olha o tanto de coisa que nós temos à nossa volta e a gente não aproveita a vida no quesito da renovação. A gente quer fazer renovação muitas vezes pelo livro. Eu pego o livro aqui e quero pegar ele, partir minha cabeça e colocar lá dentro. E não é. O livro é o conhecimento. O conhecimento para virar consciência precisa de quê? De práticas. Precisa de ser detalhado nas práticas que a gente desenvolve. Quando a gente desenvolve bem a prática, a consciência vai se formando gradativamente. Ela é paciente, é tranquila, e ela dá para a gente, então, as oportunidades da gente fazer a vivência na nossa caminhada, para que a gente possa ficar, então, com uma renovação interior. Quem sabe, até por não se haverem percebido da importância de se sair das teias da ignorância e penetrar na vida, olha o que eu comentei antes da gente olhar para a vida e entender a vida. Enquanto a gente não começar a olhar a profusão que é a vida, eu não vou saber aproveitar da vida para que eu possa fazer o meu exercício de renovação. Para que eu possa chegar na minha consciência e capacitá-la melhor hoje do que eu tinha ontem. Então é muito importante que a gente deve perceber isso aqui, ó, a importância de se sair das teias da ignorância. Quantos são acomodados? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês o problema atual. Quantos são acomodados naquilo que já tem de conhecimento, que sabe e acha que já sabe muito? No entanto, numa passeada naquela da vida, de olhar a vida, de aprender a vida, a gente descobre um monte de coisas a mais que a gente não sabe, que a gente deve aprender, que a gente deve entender. Então, para sair dessas teias da ignorância, tem que existir uma coisa simplesinha que nós temos essa ferramenta, chama vontade. Vamos guardar isso aqui. Vontade. A gente precisa de sempre lembrar dela. Eu preciso ter uma vontade para mim buscar isso. Eu preciso ter uma vontade para mim entender aquilo. Eu preciso de uma vontade para mim buscar uma nova situação que eu tenho. Então essa vontade é a ferramenta nossa que nós disponibilizamos, temos também. Nós só precisamos de ressaltar ela. De vez em quando ela fica dormindo. Aí eu não tenho vontade para nada, eu fico parado. Eu estava lendo um livro outro dia do Isoldino. O Isoldino é lá perto de Belo Horizonte, Santa Luzia. E ele está contando muito das histórias, como que está sendo a passagem de transição. E ele está contando que, por exemplo, no umbral, está ficando agora só esses que estão desse jeito aqui, ó, nas teias da ignorância. São os acomodados. Então, vamos tirar esse título da gente, porque a gente está com a oportunidade de vida. A gente está na encarnação com vida. A gente tem que estar buscando essa renovação interior. Porque eles que estão no mundo espiritual, onde é a vida permanente,
eles ficam permanentemente na teia da ignorância. Tem muitos lá, gente, que estão com 200, 300 anos defasado. Hoje você não pode pegar eles e trazer numa vida aqui atual nossa, porque ele fala que nós estamos fazendo bruxaria para eles. Ver um avião voar, ver um celular funcionar. Isso para esses que estão presos lá, está desse jeito. Agora, a terra caminhando e a gente ficando acomodado, onde nós vamos parar? Na companhia deles. Então a gente tem que estar tomando uma posição, usando essa vontade, usando essa força de vontade que a gente tem, para que a gente possa fazer essa renovação interior. Olha que por quê? É muito importante para o progresso individual que cada coisa não sabida fosse buscada, desde que representasse verdadeiro valor para a existência. Aqui está fazendo uma seleção necessária, ó. Tem seleção para se fazer. A gente tem livre escolha, não tem livre-arbítrio? A gente tem, e é para usar desse jeito aqui, ó. A gente vai buscar qualquer coisa que eu não sei, mas é bom buscar primeiro aquelas que representam valor para a existência. Para a gente não sair daí também doido e buscando qualquer coisa não, que não precisa. Vamos selecionar, vamos buscar coisas mais interessantes? A ciência tem muita coisa para a gente saber, e a ciência ela é dinâmica, ela está cada vez descobrindo coisa nova aí também. Olha que coisa interessante a gente perceber como a ciência vem e explica coisas para a gente daquela vida, daquele viver. Então a gente tem que estar despertando para isso, ó, para o progresso individual. Se eu não fizer isso, já falamos, ninguém vai fazer não. O Pai dá todas as condições para a gente, mas para fazer o progresso interior nosso, somos nós, como indivíduos, na posição interior. Então, ó, é valioso se a ignorância não fosse um desastre intelectual e moral consentido e mantido por uns pontos. Nós vamos ver esses pontos aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. A ignorância, ela é um desastre intelectual e moral. E é consentido, ou seja, a gente que usa da ignorância, a gente que usa de ficar parado na busca de evolução do progresso, a gente é que é responsável. Não tem ninguém responsável não. Não adianta eu ficar falando assim, meu pai não me deu educação. Mas peraí, você não está encarnado? Você não tem um curso, uma escola de graça ali que o governo libera para você, não? Você não tem programas prontos hoje, então na internet você pode aprender o que você quiser. Você tem muita coisa para aprender. Logicamente, você está fazendo isso aqui, ó, olhando valor. Mas a gente tem que estar sabendo disso, porque o desastre é provocado pela gente mesmo. E ele vai no intelecto e na moral. Ele vai no todo nosso. Nós somos intelecto e moral. A gente então caminha com os dois valores. O desastre provocado pela ignorância atinge os dois. O primeiro ponto que tem aqui, ó, olha os acomodados aqui, ó. Acomodação. Isso aqui já é consentido. Quem fica acomodado está consentido de ficar daquele jeito. Não foi ninguém que mandou ele ficar, não. É cada um que decide isso, acomodação. Estou acomodado, estou quieto. Os que estão lá no umbral, você precisa ver a dificuldade para tirar eles de lá. Vão ter que provocar desastre lá para ver se desperta eles para poder buscar vida. Estão sem vida. Má vontade é outra coisa também que é o contrário daquilo que eu falei. Nós temos a força da vontade. Agora, quando eu não uso a força da vontade, ela usa, eu passo a ter má vontade. E por último, desinteresse. Eu não saber que isso é desastre para mim. Então eu tenho que me revolucionar. Eu tenho que me tirar daquela posição anterior e me fazer capaz de buscar os valores do progresso, os valores que eu posso buscar da intelectualidade e da moral, para que eu possa me construir melhor para o dia de amanhã. Olha uma lembrança aqui que vai ficar para a gente estar sabendo esse despertar que nós estamos provocando, ó. Lembra que a água renovada é corrente. A água corrente ela é renovada.
ela pega oxigênio, ela limpa, filtra, e ela é bom da gente encontrar uma água corrente, limpinha para beber. Então ela é ótima. Ela vem de onde? Das chuvas, dos orvalhos, das nascentes, enquanto que, olha o problema agora, a água estagnada é aquela que em breve, por inércia, por ela ficar lá quietinha, ela vai receber alguém, olha aqui, ela vai deteriorar e tornar foco das larvas de putrefação. Ou seja, das larvas que fazem uma função na natureza. Essas larvas aqui, as naturais também, gente. Olha que tem que entender da vida. As larvas de putrefação, elas gostam de trabalhar com aquilo que está degradando, que está estragando. Lembra que nós falamos lá atrás que a gente é responsável por estragar a nossa moral e o nosso intelecto? É ficar parado. Olha a água parada que ela faz. Tem as larvas que trabalham com isso que fica parado. Então que a gente possa lembrar disso, dessa relação da água, para a gente querer ser água corrente. Não vamos ficar parado esperando para poder virar larvas de putrefação. Vamos desafiar nós mesmos no buscar essas verdades e essas variáveis necessárias para a nossa moral e para o intelecto. Olha uma advertência que o Hamed faz aqui, ó. Se não buscares a renovação em sua existência, estacionarás. Já deu exemplo, está lá no umbral, está lá tudo estacionado. É incontestável que a criatura que parou à margem da estrada evolutiva sofrerá as intempéries de uma jornada inacabada. Nós vamos perder a nossa caminhada. Se a gente ficar parado, se a gente não buscar renovação, se a gente não buscar essa compreensão das verdades da vida, a gente vai perder a encarnação. Nós vamos chegar depois do lado de lá com a nossa consciência despertar num ambiente mais puro, que é o mundo espiritual, a gente vai começar a ter um problema grave para carregar. Nós vamos ter remorso e perdas. E a gente com remorso e perdas, a nossa vida do lado de lá já está comprometida também. Nós não estamos comprometendo só a vida de cá, não. Quando eu vejo que eu perdi a caminhada, perdi o passo que eu dei, não aproveitei, eu vou ter consequências na vida do lado de lá. Por isso que ele busca, claro, isso aqui, ó. Nós temos que buscar a renovação nessa existência. Se não fizer isso, estamos estacionando. Quem paralisou a própria caminhada dificultará o seu crescimento espiritual. Acabei de falar. Vai ter consequência no mundo espiritual. Então, daqui nós estamos jogando para o futuro uma condição ruim para a gente. Então, nós temos que estar muito alerta para isso, porque senão nós não vamos fazer uma condição adequada. Nós vamos pegar desse livro aqui agora do Hamed e tem uma meditação que é para poder a gente pensar em casa. Agora vamos levar isso aqui para a gente pensar em casa, que a gente vai ter lá em casa. Por onde andes, observa a natureza ao seu redor. Tudo se renova, tudo se transfunde para surgir de uma forma restaurada. Esse princípio a gente tem que estar pensando nele todo dia. Sabe o que é que nós estamos fazendo no trabalho, no assistência aos presídios? Eu faço trabalho lá em Guarapari, no CDP de lá. A gente tem um número que a gente quer mudar. 75% de quem está preso hoje volta para a cadeia depois quando sai. Isso é desastre. O cara não muda nada. Ele estava ali, sai, paga a pena dele que ele pagou, sai, volta de novo. O que nós inventamos para eles que nós estamos colocando em ordem dele estar praticando? É uma meditação desse jeito aqui. E nós instruímos mesmo para todo dia estar colocando ela. Chama CNM, Cadeia Nunca Mais. Para quem está confundindo a vida e ficando sem fazer renovação, olha o que o Hamed fala para a gente aqui, olha para a natureza e olha como tudo se transfunde, tudo muda. Eu estava mexendo num jardim outro dia e tinha um lugar de formiga. Mexi, as formigas esparramaram todo, fizeram aquela bagunça toda.
Eu não mexi mais, porque senão eu ia ser picado, deixei quieto. Voltei uma hora depois voltei lá. Já estava tudo organizado no caminho delas, elas fazendo o caminho delas normalmente de novo. Olha como é que mexeu, estragou o caminho, mas no mesmo momento elas vão lá e reorganizam o caminho, estão trabalhando, estão vivendo de novo. E a gente, quando está acomodado, não tem nada que cai no colo da gente e que faz a gente levantar. Está precisando de fazer esse despertar que nós estamos mostrando aqui. O despertar da vontade, para não ter má vontade. O despertar da acomodação, para não ser acomodado. Vamos cuidar disso para a gente não ficar preso. Olha o que o Hamed continua falando para a gente da meditação. Velhas folhas são substituídas pelas folhas jovens folhagens. As folhas se renovam constantemente. Cai uma, nasce outra. Essa é a natureza de uma vegetação. Ao cair as flores, eis que os frutos despontam. Cai os frutos da manga, você vai lá ver, tem o quê? Tem uma manguinha lá já começando a nascer. Tem um fruto. Aí que nós temos que ver. Perdi alguma coisa na caminhada da vida, vamos olhar se nós não estamos tendo um fruto dessa perda? Que isso é uma transformação em vez de ser perda? Vamos tomar cuidado com isso. Após a geada que queima a relva, surge novo tapete verde a cobrir as encostas e os montes. A natureza se renova constantemente. E nós estamos renovando o quê? Nós estamos fazendo a nossa renovação interior? A vida sempre se renova, tudo obedece ritmos na natureza. Precisamos de ritmo. A natureza tem um ritmo dela, que faz isso aqui, ó. Queima, geada, logo depois nasce tudo verdinho de novo. É só dar um molhado ou um solzinho, volta tudo ao normal. Queimou, já foi. Abre a posição do novo de novo. Para que a gente faça renovação, a doutrina espírita tem já uma filosofia que chama reforma íntima há muito tempo. Nós só trouxemos para lembrete, para que a gente não esquecer que é o seguinte, nós temos ferramentas lá de trás que servem até hoje ainda também. Olha aqui. É o compromisso individual da criatura consigo mesma, para a qual precisa da vida em sociedade, onde realiza as experiências necessárias de crescimento espiritual. O tempo e o conhecimento são indispensáveis para a vitória. Olha como é que está tudo dentro do renovar que nós estamos falando aqui agora. O Espiritismo oferece estes conhecimentos para a gente. O Espiritismo tem, igual eu estou trazendo aqui, 2 livros, ó, 2 ferramentas para mim estar aprendendo e estar exercitando o conhecimento necessário que eu preciso para poder fazer isso aqui, ó. Vitória, ter a minha vitória na minha caminhada. Isso aqui está no livro Você Reforma Íntima, do Wilson Garcia. Agora tem um probleminha que o Hamed levanta, que eu achei interessante, que ele vem falando para a gente o seguinte: Deus concede graça para a gente, e a gente é muito acostumado a pedir graça. O que é graça, gente? É alguma coisa pronta que eu devo receber, que eu peço para mim receber. Tem muita coisa pronta que nós recebemos e nem percebemos. Nós ganhamos do Pai energias vitais e ninguém aqui faz conta delas. Primeiro que não tem nem medição para saber quanto que foi mais ou menos. A gente só sabe que tem vida. Mas que isso aí é uma energia vital que a gente recebe? A gente não considera isso aí. Mas agora, graça a gente gosta de pedir. Olha o que ele fala. São tão grandes as expressões de misericórdia divina que nos cercam o espírito, que basta olhar a natureza física ou invisível para sentirmos, para percebermos. O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, não se observa no caminho da vida. O homem quer receber, o antropomorfismo é as várias partes do organismo nosso. Ele quer receber em várias partes do organismo alguma graça desse jeito. E muitas vezes ele não entende desse mecanismo direito. Ele não entende
desse antropomorfismo aqui. Então, entender disso, nós precisamos de saber para não ficar querendo receber pronto as coisas. Se eu não souber detalhar como é a minha parte, o antropomorfismo cobre um ponto que é uma doença, uma dor no dedo do pé. Aí eu peço ao Pai para poder me dar um curativo para o meu dedão. Aí o que acontece? Não vem isso para a gente. Porque Deus sabe que aquele dedão machucado faz parte de um contexto do indivíduo. E o contexto do indivíduo, Deus já disponibiliza para ele aí, desde médico, hospitais, farmácia, remédio, um monte de coisa para ele tratar daquele dedo. Para que ele vai dar um dedo novo para ele? Deixa ele fazer a parte que é dele, que é cuidar de si mesmo. O exemplo do dedão foi provocado para a gente chegar no si mesmo. Olha como é que a gente tem que entender que quando eu vou pedir graça, eu estou querendo bypassar a minha condição de fazer eu mesmo. Eu estou tirando a minha responsabilidade própria como dono da situação que eu tenho, para que eu possa recebendo de graça e ficar onde? No comodismo. Então, a graça, ela tem desse aspecto, ó. A alma que aqui ou em qualquer outro lugar receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesmo. Nós recebemos de acordo com o que nós edificamos em nós, daquilo que nós preparamos para nós, aquilo que nós desafiamos o nosso caminhar na busca melhor para a gente. Quando eu busco melhor para a gente vida me dá. A gente recebe coisa que a gente não esperava. É só você estar dentro do fazer de novo. Fazer sempre. Buscar sempre a renovação. Vamos entrar agora na lei do trabalho? Porque dentro da lei do trabalho a gente vai ver uma coisa que é totalmente contrária àquele comodismo e àquele deixar as coisas ficar do jeito que estão. Nós vamos pegar o trabalho, porque a melhor definição que eu encontrei do trabalho, eu não consegui agora, foi a referência dela. É num desses livros aqui do Batuíra, é num texto do Batuíra, eu não achei o qual. Ele fala que é o seguinte, a gente entrar a fazer trabalho é entrar nas energias divinas da criação. Que coisa bonita, que coisa de dimensão que a gente nem imagina ter. A gente, quando trabalha, está inserido nas energias criativas do Pai. A gente passa a ser co-criador. E olha como é que isso é uma coisa que é tipo uma liga que leva a gente para isso. Quanta gente chega a trabalhar a exaustão até. Isso acontece demais, e não acontece até porque ninguém mandou, não. A própria pessoa muitas vezes trabalha por conta própria e trabalha para exaustão. Que é um erro também, né? Ninguém precisa ficar desesperado aí para poder trabalhar, que não vai ganhar mais por isso de jeito nenhum. Vai ganhar sim uma consequência. Então tem que tomar até cuidado. Mas agora, o trabalho, ele é inebriante, ou seja, ele nos carrega e ele dá resultados. E olha que felicidade que é o trabalho, quando você consegue fazer um trabalho bem feito, que dá resultado e que faz aparecer coisas boas para muita gente. Quando você consegue fazer isso, então o trabalho ele fica sendo uma felicidade para a gente. Então é esse trabalho que nós vamos ver um pouquinho dele, usando o Livro dos Espíritos, na questão 674, e o Kardec pergunta para os Espíritos, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Então, olha como é que nós entramos lá. Aonde que o trabalho está sustentado? Em lei. O trabalho é lei da natureza, por isso se constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhes aumenta as necessidades e os gozos. Gente, pega a vida de hoje e vê a quantidade de coisa que a gente faz, volta 200 anos e vê o que tinha para fazer.
Tinha nada, aquele trabalho diário pesado, que era um trabalho pesado, grande, que não tinha nem ferramenta direito, mas agora não é pesado. Vê o que nós fazemos hoje. A gente quer levantar cedo, quer correr na praia, precisa de ter um calçadão bonito, arrumado. Eu vou depois sair, eu vou fazer buscar algum alimento, vou no supermercado. Olha o tamanho que é um supermercado, a construção do supermercado. Olha como é que eu vou e já fiz isso, depois eu já saio para fazer alguma outra coisa. A gente não tem esse tempo de fazer a coisa do jeito que precisa ser, que é fazer mais bem feita, fazer igual Jesus ensina. Fazer bem feito, fazer as coisas boas. A gente sai fazendo coisas por aí. Então a civilização, igual os espíritos explicaram aqui, ela obriga o homem a fazer esse trabalho a mais. Então ele na natureza dele, é uma lei natural. Natureza dele ficou até bonito, né? É uma lei natural, e como lei natural, a gente tem que estar vendo como todas as leis naturais que a gente tem. Para que servem as leis naturais, gente? Para que a gente se oriente na nossa caminhada. O Pai deixa as leis naturais todas prontas aí para o nosso lado, para que a gente se oriente e saiba para onde ir. A lei natural não é para obrigar ninguém a fazer alguma coisa do jeito que o outro quer, não. É para dar condição para que nós, como indivíduo, possuidores do livre-arbítrio, da escolha, possamos fazer essa busca das coisas boas que são necessárias para a gente. Isso é a lei natural, e o trabalho é uma delas. Por que o trabalho, então, se impõe ao homem? Olha que interessante isso aqui. Por uma consequência da sua natureza corpórea. Por o homem estar encarnado, por nós termos um corpo físico hoje, o corpo físico sabe do seguinte: se você não exercitar ele e não trabalhar com ele, ele atrofia. Então o corpo físico exige que a gente tenha trabalho. Então é real esse gostar que a gente tem de fazer caminhada, de fazer um trabalho, de ir daqui até outro lugar. Olha como é que uma vida nova está fazendo com a gente. Está colocando a gente a andar de bicicleta, em detrimento de andar de carro, porque o carro, além dele queimar combustível fóssil, ele faz emissões danosas para o ambiente. E a gente está descobrindo, então, que eu vou usar mais a minha capacidade física, que está dentro disso daqui, é a consequência da nossa natureza corpórea. Eu tenho o corpo hoje, eu vou usar o corpo para me fazer deslocamentos. A administração pública que nós elegemos e colocamos lá está alerta para isso, está fazendo cada vez mais lugares para a gente andar de bicicleta, que a gente então possa fazer mais isso aqui mesmo. A nossa natureza corpórea abre caminhos para a gente fazer. E por isso que o trabalho impõe ao homem. A natureza corpórea exige, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância intelectual. Aqui ele jogou na consequência intelecto, moral. Sem trabalhar, nós não desenvolvemos a inteligência intelectual. E isso é claro, porque fica parado e vai trabalhar ou faz um deslocamento para trabalhar, para você ver a diferença de percepções que você tem. É de 0 a 1 monte. É desse jeito que é. Sair da situação parada para uma situação de movimento do trabalho. A C678. Em mundos mais aperfeiçoados, então vamos olhar para frente agora. Kardec jogou para frente. Vamos olhar lá na frente. Os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalho? Pensa um pouquinho. Mundo mais evoluído, resolvido todas as suas situações de necessidades básicas. São só as necessidades reais agora que está existindo. Transportes mais modernos do que o que nós temos hoje. Deslocamentos planejados. Tem um livro que chama 50 anos da Era do Fogo.
ele joga 50 anos para frente do mundo hoje, é um americano do Instituto... esqueci o nome do instituto dele. E ele mostra que no tempo lá na frente, vou só dar o exemplo do transporte, para ver como é que é a condição naquele tempo lá. É a ideia que a gente às vezes faz, ele imaginou isso e ele coloca para a gente isso assim, ó. Ele sai da casa dele sabendo o número do ônibus que ele vai pegar. Ele já foi morar numa região de acordo com o trabalho dele, para ele não ter que pegar um deslocamento muito longo, perder tempo demais. Ele entra no ônibus, tem lugar para sentar. Quem anda de ônibus por aqui não acha desse jeito, não. Lá, há 50 anos depois, ele descreve desse jeito. E ele desce em frente ao lugar que ele trabalha, pega uma escada rolante para subir 2 andares, e ele está, então, dentro do trabalho com um deslocamento de 30 minutos, 20, 30 minutos. Coisa que hoje tem gente que chega a deslocar horas. Então, nos mundos mais aperfeiçoados, a questão de Kardec é real. O homem ainda se acha, porque a gente tem uma ideia de que lá não tem trabalho, não. Olha o que os Espíritos colocaram. A natureza do trabalho está em relação com as naturezas das necessidades. Necessidades mais grosseiras, pesado o trabalho. Necessidades menos grosseiras, mais finas, trabalho mais fino, mais de ajuste. Então, aí que ele só alerta para a gente, não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil lá no futuro. Não é também não. Porque nós sabemos, por exemplo, vamos pegar o exemplo do nosso guia e mentor maior, que é o Cristo. Menino Cristo, eles falam que para ele descer aqui na Terra, para poder fazer a passagem que ele fez há 2000 anos, ele demorou 1000 anos caminhando. Olha como é que é a dimensão muito evoluída e o trabalhar como é que é. O trabalhar não é do jeito que nós imaginamos, não, que a gente trabalha para poder ter aposentadoria e parar. Esse é o trabalho que a gente faz. Aí quando a gente faz desse jeito e para mesmo, a gente está acomodado, o que acontece com o nosso físico? Começa a falhar. Então o trabalho é esse que vem e nos faz estar cada vez mais presente no nosso caminhar, nos faz presente no buscar a nossa reforma, a nossa renovação. Então, a gente não vai perder nunca isso aqui, ó, inativo e inútil. Isso não vai existir lá na frente, não. A gente vai estar de acordo com a nossa necessidade, que ela é expansionista também, ó. E ele dá um alerta para a gente, os Espíritos. A ociosidade seria um suplício, uma vez de ser um benefício. Então, vamos entender isso aqui, ó. A gente pensar em ociosidade, a gente vai ter suplício. Isso não é benefício, não. Ter ociosidade. Isso é nota de Kardec, lá onde ele descreve a educação moral. Seria uma necessidade para todos que trabalham o repouso. Ele não é também uma lei da natureza? Então aí vem também aquele outro lado de novo já. Ó. Eu quero viver em repouso. Aí lembrou de perguntar do repouso, né? Então o repouso, ele é importante? Olha o que os Espíritos colocam. Sem dúvida, o repouso é importante. Ele serve para repor as forças do corpo. E também é necessário para dar mais liberdade à inteligência. Porque se eu ficar direto no trabalho, eu fico focado só ali. Se eu não parar um momentinho, eu não vejo na minha volta o que que tem, não. Eu não percebo a minha volta. Eu não percebo as vidas que estão do meu lado. E nós vimos lá atrás que a vida em sociedade é muito útil para a edificação dessa nossa caminhada. O repouso, então, precisa de mais liberdade e inteligência. Para quê? Para que a gente se eleve acima da matéria, a gente saia da matéria simples. Tem o homem direito de repouso na velhice? Então, um ponto também que é muito discutido, ainda não é bem determinado pela própria lei humana. Ó. O homem tem direito de repouso na velhice? Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Agora, ele vai também ficar ocioso, parado? Não deve.
Porque, por isso que os Espíritos já responderam mostrando isso aqui, ó. Ele terá atividade de acordo com as suas forças. Então, se ele tiver força para fazer A, B ou C, ele pode fazer A, B ou C. Se ele tiver capacidade só para fazer A, ele só faz A, só faz um ponto. Dentro da lei do trabalho, a gente vai pegar agora alguns comentários que principalmente o Batuíra faz aqui, que é muito importante, ó. Não devemos supor que num mundo cheio de reversos, de dores, de acidentes diversos, seus habitantes sintam-se contentes com os que retira da sua comodidade. Ou seja, a gente ficar alegre porque daquilo que a gente tira sustento da nossa comodidade. O que quer dizer isso aqui? Por exemplo, é gente que tem uma aposentadoria e vive só da aposentadoria. Aí que ele fala, você vive só da sua comodidade, daquilo que você conseguiu, não tem dúvida que é seu. Agora, ele está discutindo isso aqui, ó. Se o mundo é cheio de reverses, se o mundo é cheio de dores, tem muitos acidentes, como é que eu me sinto seguro, contente, a viver só com o que eu tenho, com aquilo que eu tenho de acomodado, e viver acomodado? Tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso porque as dores do mundo a gente pode ajudar. Os reversos, quando acontece, a gente também pode ajudar. Aquele que está próximo, nosso próximo, ele é o primeiro que nós podemos olhar para a necessidade dele. Então, não podemos cair nessa da comodidade, ó. É isso que o Batuíra coloca. Esquece esse negócio da comodidade, que está tudo bem e ficar quietinho. Eu tive essa discussão muito grande agora, gente. Eu aposentei dia 1º de janeiro. Em casa, menino, foi uma discussão danada. Você agora vai parar. Eu falei, vou parar aqui que eu vou parar. Como eu já tinha estudado um pouquinho isso aqui, ó, eu falei, não tem parada não. Eu ainda tenho muita força, por que eu vou ficar parado? Você que participa de grupo de amigos de Jesus Cristo, outra postura é esperada. Então, ó, se nós participamos de grupo junto com Jesus, a gente tem que esperar outra postura, a gente tem que ter outra postura. O trabalho jamais será entendido pelo verdadeiro cristão como um castigo. Embora sabemos que no mundo de provações, o trabalho profissional acabe sendo vínculo de aprendizagem. Então, para nós inferiores ainda, e a gente é inferior, a gente está no mundo inferior, nós só não vamos estar no mundo inferior depois da gente ser regenerado, gente, sabe? Daqui a 100 anos depois que a regeneração ficar, nesse tempo aí nós vamos ser um mundo ditoso, melhorzinho um pouquinho. Mas por enquanto a gente é inferior. E olha que nos mundos inferiores, o trabalho profissional, que é aquele trabalho às vezes repetitivo, tem aquele filminho do Carlitos, que ele ficava apertando parafuso o dia inteiro. Aquele tipo de trabalho, muitas vezes, ele é aprendizagem para a gente que é inferior. Então nós não podemos desconsiderar nunca esse trabalho. E não devemos desconsiderar os trabalhos nossos do mundo inferior, não. Eles são, muitas vezes ainda, nesse critério de aprendizagem. O trabalho representa para você o necessário arrimo moral, a devida fortaleza social, a indispensável defesa do mal e do crime, facilitando sua experiência humana. Olha como é que o trabalho nos protege. Ele é arrimo moral, ou seja, ele nos mantém a moral elevada. A gente tem fortaleza social, porque a gente se relaciona e trabalha em grupo. A gente tem até sindicato, representatividade, a gente tem um monte de coisa que ajuda no trabalho. E isso facilita a nossa existência humana. O trabalho, então, é necessária essa existência. Desta maneira, valorize o seu trabalho, esmerando-se no desempenho da profissão. Então, esse é um recado para a gente, ó. Quando for fazer um trabalho, esmere-se, ou seja, atue adequadamente para que esse trabalho fique bom. É importante reforçar que o trabalho terreno tem o poder de valorizar as pessoas que o realizam. E nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho em equipe, porque isso é importante também para a gente que trabalha principalmente dentro da casa espírita. A gente precisa muito desse trabalho em equipe aqui. A gente precisa entender um pouquinho dele. Olha como é que a gente trabalha em equipe. Ó.
Quando você trabalha, fecha significativo circuito de luz com as fontes da saúde e da alegria, permitindo que receba a ajuda dos poderes celestiais, de modo que o labor se converta em euforia para quem o desenvolve. Olha a dimensão espiritual do trabalho. Quando eu estou trabalhando e fecha um circuito de luz, isso eu imaginando sozinho, deve acender uma luzinha. Eu fico aqui pensando. E isso me ajuda muito com essa luzinha. E esse labor, ele vai converter em liberdade para mim depois, que eu vou evoluir. O trabalho, então, ajuda a gente na renovação. Isso é Joanes aqui no livro do Conviver e Melhorar. O esforço conjunto, agora vamos para a equipe. O esforço conjunto é indiscutivelmente a senha de acesso para as realizações produtivas. A gente sozinho, o Bezerra de Menezes fala que a gente é uma vara. Quando eu estou em grupo, a gente é um fecho de vara. O poder de um fecho de vara é de sustentação, muitas vezes, de coisa muito pesada, de coisa muito grande. Então a gente também, com o esforço conjunto, a gente faz uma fortaleza quando trabalha junto. Ao longo do tempo, leva os integrantes de uma seara espírita a uma visão comum na ação e nas atividades. O trabalho comum, ele abre dimensões maiores de execução, porque são vários olhos a olhar e a perceber melhor. São vários olhos a corrigir o trabalho numa condição que precisa ser corrigida. São vários olhos para ajustar o trabalho melhor na execução dele. Muitos dos operários cristãos apresentam um bom desempenho no trabalho independente, mas pode realizar melhor se contarem com o auxílio de outras pessoas. Isso é realidade. A gente em dois faz muito mais do que um sozinho. Então vamos pensar nesse aspecto na hora de trabalhar. Companheiros integrados num mesmo propósito, unidos não somente por fora, mas entrelaçados por dentro, confiantes em Deus e em si mesmo, são força magnífica que vence as agitações externas, por maiores que seja. Isso é o trabalho associativo. A parte associativa nossa é muito desenvolvida. Hoje tem até banco associativo. Tem de sociedade, grupos que trabalham junto. O agricultor, quando trabalha em sociedade desse jeito, ele consegue melhor resultado no trabalho dele, a valorização é melhor, porque muitas vezes a cooperativa que recebe o produto dele já faz um processamento daquele grão que ele produziu, por exemplo, e esse grão processado é muito mais caro do que o grão que ele entregaria normalmente, com dificuldade até de transporte às vezes. Não é coerente, então não é bom possuir um só elemento familiarizado com os esquemas e métodos de um departamento. Então isso aí é o que nós usamos muito em casa espírita. A gente coloca 2 por departamento. Por quê? Não é um para vigiar o outro. É para um estar auxiliando o outro e a continuidade do trabalho. No dia que um não pode, o outro está lá para poder fazer o trabalho. Então, é muito importante a gente ter elementos familiarizados ou que possam estar auxiliando a gente. Para uma equipe trabalhar melhor, criar um clima de liberdade de expressão, evitando o infanticídio das novas ideias. Ou seja, novas ideias morrem porque não tem liberdade de expressão. Ou seja, não se trabalha com a possibilidade de uma nova ideia. Isso é comodismo. Então vamos ficar aberto, porque novas ideias, a gente não pode esquecer que está chegando gente nova todo dia. O Manuel Filomeno de Miranda que conta lá como é que a Terra está recebendo um monte de gente nova lá de Alcione, que é um planeta de luz. Então a gente está recebendo gente, está chegando gente, ideia nova é desse jeito também. Chega todo dia. Estabeleça uma base fraterna para os diálogos produtivos, a fim de que a associação possa desenvolver juntamente com o meio ambiente social onde atua. Então, o esforço não deve ser só no local que a gente está trabalhando. O esforço é no meio ambiente, é no entorno e na sociedade, nos grupos que estão no entorno do trabalho da gente.
Nós estávamos discutindo lá na federação no sábado passado como é que tem casa espírita que ficou preso dentro da cidade e hoje fica querendo atender aquele que tem dificuldade de ter alimento em casa. Aí ele tem que deslocar longe, porque hoje ele mora longe, ele vem buscar uma cesta cá longe. Por que não bota uma casa espírita lá perto dele para poder auxiliar ele lá? Isso dentro do movimento das casas espíritas. Olha como é que você possa fazer melhor. E essa casa que está presa hoje, ele tem que pegar quem? Ele tem que olhar para o seu entorno e perceber quem é que está precisando, quem está necessitado no seu entorno. É o estabelecer base fraterna para diálogo produtivo. Encorajar a participação de todos, procurando não evidenciar defeitos e sim estimular as virtudes em potencial do grupo. Usa o potencial que o grupo tem, gente. Não vamos ficar pegando coisa que tem lá no livro tal, na condição tal, feito tal. No grupo, muitas vezes, você tem alguém que já sabe fazer aquilo ali muito bem. Então, a gente deve usar esse potencial dos grupos. Reoriente as opiniões que se baseiam unicamente em características individualistas, sem nenhum proveito para os integrantes coletivos. Ou seja, quando eu estou em coletividade, vamos usar o nosso poder de força coletivo e não mais o poder individual, que é o indivíduo que chega lá que fala que eu fiz assim. Pode ser que hoje já não precise mais ser assim. Então nós temos que estar usando o coletivo para perceber e entender o ambiente da hora da decisão. Conheça os limites da sua própria autoridade para agir de acordo com eles. Ou seja, a gente pode ter autoridade, a gente muitas vezes tem na coordenação de um grupo, mas você não precisa de exercer autoridade. Você precisa de agir de acordo com o grupo, de acordo com aqueles que trabalham ali com você. Por fim, convidamos os companheiros da lida espírita a oferecer a si mesmos métodos e concórdia, técnica e perseverança, acreditando fervorosamente que Jesus sempre tomará providências para que nada falte. Então é isso que a gente deixa para vocês, que a gente possa então sempre fazer tudo que nós possamos fazer melhor, com técnica, com objetivo, com método, com perseverança, mas sem esquecer que Jesus está conosco. E da gente sempre deixar então aquela porta aberta para Jesus. Ele pode chegar a hora que quiser, porque Ele é o nosso irmão maior. Ele é aquele que veio nos buscar. Porque não foi Ele que falou que estava indo, mas que Ele voltava para buscar todos nós? Eu, pelo menos, estou esperando Ele buscar, fazendo a minha parte. Agora, eu fazer a espera parado, sem fazer a parte, vai demorar demais, porque nós vimos que isso estaciona, cria problema, cria dificuldade, atrapalha a vida espiritual. Então que a gente possa não escolher mais fazer a busca de qualquer maneira. E eu vou deixar isso aqui para você estar lendo agora, nesse final, e agradecer a oportunidade, agradecer principalmente aos nossos irmãos que estão nos assistindo e estudando conosco através da internet, para que eles possam também estar sempre buscando o melhor caminhar e o melhor trabalho que a gente possa encontrar. Fiquem em paz. Nós agradecemos ao Nélio pelo estudo, pela sua pesquisa, por ter vindo compartilhar conosco. Obrigada, Nélio. Que possamos contar com você em outras oportunidades. Rita, agora, nossa amiga, vai nos conduzir na prece para encerrarmos esse momento. Deus, Pai amantíssimo, nós te agradecemos, Senhor, profundamente essa oportunidade de estarmos aqui. Jesus, querido amigo,
companheiro constante nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, a presença amiga, pois sabemos que estás conosco. Agradecemos aos companheiros da espiritualidade, a equipe encarregada dos trabalhos da noite, que acolhe com muito carinho a cada um de nós. Muito obrigada. Jesus, amigo querido, mais uma vez, Senhor, ouvimos teus ensinamentos através à luz da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece e nos consola. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos aproveitar o estudo desta noite, para que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa perseverança no bem, na busca constante do nosso crescimento interior, da nossa reforma, a busca constante no trabalho no bem, no trabalho necessário à nossa manutenção do nosso corpo físico, mas principalmente no trabalho no bem, no trabalho ao outro, porque trabalhando pelo outro, estamos trabalhando por nós mesmos. Que tudo que foi dito aqui hoje possa nos ser útil, nos fazer com que possamos refletir e no nosso dia a dia nos lembrar, Senhor, e colocar em prática. E assim, Jesus querido, vamos de retorno aos nossos lares, que possamos levar daqui todas essas energias benéficas e chegar em casa, distribuí-las com os nossos familiares, levando a alegria, a paz que aqui encontramos. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Desde que eu vi, me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas puras branduras na voz e um sol de ternura rompendo Tabor. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão apacentado. Testemunharei por ti, seja onde for.